Oi pessoal, aqui é a Natália Bonavide, estou com vocês mais uma semana aqui no canal Nocaute e na nossa conversa de hoje nós vamos falar um pouco sobre um assunto muito importante que vem sendo debatido lá na Câmara, especialmente nessa semana que está terminando. Trata-se do novo Fundeb. O Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. A vigência do atual Fundeb se encerra esse ano e, como se trata da principal política de financiamento da educação básica já implementada no nosso país, é muito importante que nós possamos torná-lo permanente e aprimorá-lo. O Fundeb exerce um papel redistributivo muito importante, na medida em que, através desse fundo, os estados transferem recursos para os municípios, a União transfere recursos para os estados mais pobres e assim se garante que haja um investimento mínimo por aluno em todo o Brasil. Esse fundo também é o principal instrumento de valorização dos profissionais da educação, uma vez que uma parte significativa do fundo é vinculada à remuneração das professoras e dos professores. Acontece que o Fundeb foi instituído por uma emenda constitucional que determinou um prazo de validade, e esse prazo encerra ao término desse ano de 2020. Por isso, a Câmara está discutindo uma proposta de emenda à Constituição, é a PEC 15 de 2015, que torna o Fundeb permanente, além de aperfeiçoá-lo. Uma comissão especial está analisando essa proposta, depois de ter havido a realização de diversas audiências públicas, com a participação de gestores, pesquisadores, movimentos sociais e entidades representativas dos mais diversos segmentos da educação. Desde o início desse mês de março, essa comissão começou a discutir o parecer que foi apresentado pela relatora, a deputada Dorinha. Esse relatório é como se fosse a proposta de texto final do projeto. Não é o texto que abrange todas as demandas dos movimentos e entidades em defesa de educação, mas foi um texto que tentou mediar propostas distintas e que nos permite, sim, avanços. Ocorre que, como era de se esperar, o governo Bolsonaro, um governo declaradamente inimigo da educação, tem dificultado a aprovação do novo Fundeb. O ministro da Educação simplesmente vem se recusando a debater com o Congresso e com o povo brasileiro essa medida tão importante para o financiamento da educação brasileira e tem trabalhado para impedir o andamento da proposta. Nessa semana, por exemplo, o Senado debateu propostas sobre o novo Fundeb e o MEC, o Ministério da Educação, se recusou a participar dessa discussão. Um dos pontos em que o governo Bolsonaro tem atrapalhado é a discussão sobre o aumento da participação da União no Fundeb. Hoje a União complementa o fundo com até 10% de tudo que é arrecadado. Enquanto nós defendemos o aumento para 40%, o MEC diz que aceitaria no máximo 15%. A relatora está propondo 20% e o Ministério da Economia quer simplesmente acabar com o Fundeb ao defender uma política de extinção dos fundos e de flexibilização dos pisos constitucionais da saúde e da educação. A bancada da oposição deve votar a favor do relatório da deputada Dorinha, junto com vários outros partidos. Isso por tudo que o relatório traz de avanço, mas nós vamos tentar modificar alguns pontos para tentar avançar ainda mais. Um dos pontos que vai ser debatido na comissão será para garantir que a participação da União no Fundeb aumente para 40%, o que permitiria elevar de forma mais significativa o investimento mínimo por aluno em todo o país, aumentando a qualidade da educação básica pública. Outro ponto que nós tentaremos inserir no texto final é o princípio da vedação do retrocesso. Esse ponto é importante, ainda mais agora, porque insere na norma mais importante do país, que é a Constituição Federal, a proibição de se retirar ou de se diminuir qualquer direito ou garantia relacionados à educação, e a garantia de que os atuais programas mantidos pelos governos não sofram nenhuma restrição de orçamento e de qualidade. Ainda que isso não seja uma garantia absoluta, é um instrumento que nós vamos poder explorar no combate a essa agenda que quer acabar com a educação pública, gratuita, democrática e de qualidade no nosso país. Um outro ponto que é preciso ter atenção na proposta da relatora é sobre os critérios de distribuição dos recursos do Fundeb. O parecer propõe que 2,5% da complementação da União sejam direcionados às escolas públicas que apresentarem melhoria nos indicadores de atendimento e de aprendizagem. Ou seja, em vez de garantir as condições para as redes de ensino de menor potencial de investimento melhorarem seus índices, acaba promovendo sua exclusão de parte dos recursos do Fundeb. Isso pode aumentar a desigualdade regional na qualidade do ensino e por isso nós vamos buscar modificar esse critério para que ele não seja mantido no projeto. Há também a tentativa de alguns deputados da direita de incluir a possibilidade de utilização dos recursos do fundo no setor privado, por meio de vouchers. Nós somos contra essa medida. Nós defendemos que os recursos do Fundeb sejam usados exclusivamente na educação pública.
Em um momento tão turbulento da história do nosso país, de tantos e tamanhos retrocessos nas áreas sociais, de tantas e tamanhas ameaças ao que resta de institucionalidade democrática, a aprovação de uma PEC que coloca o Fundeb como permanente no texto da Constituição, que amplia a participação da União no financiamento da educação básica, isso representaria uma vitória extremamente importante. É por isso que é fundamental que o povo diga, em alto e bom som, que apoia a educação pública de qualidade e que quer um Fundeb permanente e eficiente. Para tornar isso possível, o principal caminho é a mobilização popular, é a pressão social. Por isso é importante que todo mundo pressione seus parlamentares a votarem a favor de um Fundeb que melhore a educação do nosso país, priorizando a educação pública, que vem sendo duramente atacada desde a vigência do teto dos gastos. Como dizia Paulo Freire, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Por isso, contamos com vocês no apoio à aprovação dessa pauta. Um cheiro e até semana que vem.